Dizem que a eletricidade é moderna, mas os antigos já a dominavam. Das pirâmides às estrelas. A ciência apagou a história, mas o campo ainda vibra sob nossos pés. A narrativa da eletricidade começa com um gesto que cabe na palma da mão: âmbar e pele em atrito. Tales de Mileto, ao observar palhas e fragmentos de madeira atraídos pelo elétron, inaugura mais do que uma curiosidade. Propõe um método embrionário de ciência: observar, repetir, comparar efeitos. O vocábulo eletricidade nasce daí, mas a compreensão do fenômeno exige instrumentos. No século XVII, Otto von Guericke cria uma esfera de enxofre que, ao girar, acumula carga suficiente para faiscar. A eletricidade torna-se manipulável, visível, mensurável. Em 1729, Stephen Gray distingue condutores e isolantes, isto é, materiais que permitem o fluxo de carga e materiais que o inibem, oferecendo ao experimentador a possibilidade de guiar ou bloquear correntes. Pouco depois, as máquinas eletrostáticas evoluem para discos de vidro em atrito, capazes de carregar superfícies e alimentar experiências. Surge então um avanço que dá memória ao fenômeno: o condensador, frasco de Leyden, descoberto por Ewald Georg von Kleist e Petrus van Musschenbroek. Dois condutores separados por um dielétrico delgado armazenam carga e liberam-na rapidamente. Capacitância em forma prática. Benjamin Franklin, de abordagem direta e pragmática, instala para-raios e apresenta ao público uma intuição robusta. A eletrização por atrito não cria essência nova, apenas desequilibra um sistema. Hoje descrevemos com precisão excesso ou falta de elétrons. Dessa sequência emerge um princípio que guia toda a série. A eletricidade não é milagre, é regularidade observável, reproduzível e quantificável. O fenômeno que começou no âmbar logo receberá novas linguagens e instrumentos, cruzando química, fisiologia e engenharia até iluminar cidades inteiras. A eletricidade entra no corpo e na química no século XVIII. Luigi Aloísio Galvani observa contrações na perna de uma rã morta ao aplicar potenciais elétricos e supõe uma eletricidade animal. Alessandro Volta responde com arquitetura e método: a pilha voltaica. Discos alternados de cobre e zinco separados por papelão embebido em solução salina fornecem pela primeira vez uma fonte de corrente estável, independente de fricção e de condições atmosféricas. Com uma fonte contínua, o laboratório se expande. Investigam-se eletrólises e decomposições. Em 1802, Humphrey Davy separa eletronicamente sódio e potássio, demonstrando que a corrente elétrica pode reconfigurar a matéria. A partir de Volta, surgem variantes mais eficientes. As pilhas de Daniel, 1836, e de Georges Leclanché, e a bateria recarregável de Raymond Planté. A engenharia aprende a negociar perdas, polarização e durabilidade, e a física passa a ter um protocolo confiável de energia para testar hipóteses. A noção de circuito fecha: fonte, condutor, carga, retorno. O fenômeno deixa o gabinete de curiosidades e entra na bancada com medições sistemáticas. As reações em ponte salina tornam-se diagramas. O eletrodo passa a ter papel definido: ânodo e cátodo. E o eletrólito: composição ajustável.
A linguagem técnica se fixa com símbolos e unidades, abrindo espaço para uma alfabetização elétrica: corrente, tensão, resistência, potência. Ao fornecer continuidade e repetibilidade, a pilha não apenas acende lâmpadas. Ela permite que hipóteses sobre a estrutura íntima da matéria sejam testadas com regularidade, consolidando a eletricidade como ferramenta experimental de primeira ordem. O elo entre eletricidade e magnetismo aparece como desvio de uma agulha. Em 1820, Hans Christian Ørsted percebe que um fio percorrido por corrente elétrica influencia a bússola. Ao redor do condutor, forma-se um campo magnético. A observação abre caminho para a segunda peça do quebra-cabeça. Em 1831, Michael Faraday demonstra que variações de fluxo magnético através de uma espira induzem corrente elétrica. Nasce a indução eletromagnética. Do princípio ao dispositivo é um passo. Ímãs móveis e bobinas estacionárias, ou o inverso, convertem movimento em eletricidade. A máquina de laboratório torna-se gerador, e os geradores passam a alimentar sistemas. O século XIX acelera. Turbinas a vapor impulsionam eixos. Mais tarde, quedas d'água dão origem às primeiras centrais hidrelétricas. Niágara, 1886. Para distribuir energia, escolhe-se material e geometria. Condutores de ferro dão lugar ao cobre, e o isolamento em gutta-percha e têxteis vulcanizados permite cabos longos, subterrâneos e subaquáticos. Surgem redes, e com elas os desafios de regulação de tensão, perdas por efeito Joule e segurança contra sobrecorrentes. A engenharia elétrica aprende a falar em eficiência e em confiabilidade, e a cidade muda de rosto. Iluminação pública, motores industriais, bondes, comunicações. O campo deixa de ser abstração, é mensurado, desenhado em linhas de fluxo, simulado em núcleos, duplos e entreferros. A eletricidade agora move máquinas, transporta informação e exige normas. O que Thales viu no âmbar transforma-se em infraestrutura. De um efeito local, passamos a sistemas interligados, onde cada elemento, gerador, transformador, linha, obedece a equações verificáveis e a protocolos de operação. Em 1873, James Clerk Maxwell publica o tratado que costura a teoria em tecido único. Campos elétricos e magnéticos, antes descritos separadamente, são faces de um mesmo processo que se propaga em forma de onda. A luz, portanto, é manifestação eletromagnética, campos perpendiculares entre si e a direção de propagação, velocidade definida pelos parâmetros elétricos do meio. No laboratório, Heinrich Hertz confirma: gera ondas em faíscas, mede comprimentos de onda, observa reflexão, refração e polarização, demonstrando que as mesmas regras da óptica valem para a radiação de rádio. A consequência prática surge com Guglielmo Marconi. Telegrafia sem fio, a primeira mensagem transatlântica em 1901 e um novo conceito de espaço, preenchido por campos capazes de transportar informação. A unificação teórica e a verificação experimental ampliam o espectro humano, do infrassom ao ultravioleta, do rádio ao raio-x, tudo passa a caber num mesmo conjunto de equações. A linguagem técnica refina-se: frequência, amplitude, fase, impedância, potência irradiada e densidade espectral. Ao mesmo tempo, a engenharia cria a infraestrutura do invisível: antenas, linhas de transmissão, ressonadores, guias de onda. A luz deixa de ser coisa e passa a ser estado de campo. A comunicação torna-se projeto de casamentos de impedâncias e diagramas de radiação. Se a pilha trouxe continuidade e o gerador trouxe escala, Maxwell e Hertz trazem ubiquidade.
E é esse novo regime, campos que atravessam o ar, a água e o vácuo, que prepara a cena para mentes como Nikola Tesla explorarem ressonâncias e acoplamentos do próprio planeta como parte do circuito. Entre os arquitetos dessa nova linguagem, Nikola Tesla ocupa lugar central. Seus motores e transformadores de corrente alternada tornaram economicamente viável a transmissão em longas distâncias. Sua atenção à ressonância e ao acoplamento capacitivo e indutivo expandiu a noção de que energia e informação podem viajar por meios compartilhados. As bobinas de Tesla não são apenas espetáculo, são exploradores de regimes de alta tensão e alta frequência, onde o ar conduz e a geometria dos enrolamentos governa. Ao propor transmissão sem fio em larga escala, Tesla lê o planeta como corpo elétrico, o solo como retorno, a atmosfera como dielétrico, o céu como canal. Em paralelo, a engenharia consolida práticas, retificadores, comutação, isolamento, transformações de nível, materiais magnéticos de menor perda e dielétricos com maior rigidez elétrica. A indústria lê equações e traduz em projetos. A pesquisa explora novos regimes, do rádio à radiografia, do aquecimento por indução à iluminação por descarga em gases. A ideia de que o universo é energia, frequência e vibração deixa de soar metafórica, torna-se método. Escolher frequências, casar impedâncias, sintonizar circuitos, medir potência. Na fronteira entre teoria e oficina, a eletricidade revela-se linguagem comum. Do músculo à lâmpada, do gerador à antena, o mesmo conjunto de princípios, campos, potenciais, correntes, descreve, explica e permite construir. Tesla, nessa moldura, é menos um mito e mais um tradutor do real, alguém que enxerga como a natureza já opera e busca acoplar-se a ela com dispositivos. Este episódio inaugura a sua série com uma linha mestra. A eletricidade não é adereço da natureza, é estrutura. Do âmbar de Thales às pilhas de volta, das induções de Faraday aos geradores e redes, da unificação de Maxwell à verificação de Hertz e às propostas audaciosas de Tesla, a trajetória mostra um mesmo núcleo: observar, modelar, experimentar e transformar. Nos próximos capítulos, a narrativa histórica cede espaço a demonstrações práticas, como a variação de fluxo cria força eletromotriz, como capacitância armazena e libera energia, como materiais e geometrias definem perdas e eficiência, como a frequência dita comportamento, reatâncias, ressonâncias, bandas. Traduziremos jargões em imagens, linhas de campo como caminhos preferenciais, dielétricos como pontes, antenas como esculturas de energia no espaço. O objetivo é que o público leigo curioso compreenda e que o especialista reconheça rigor. Ao final, a tese é simples e verificável. Eletricidade e magnetismo são a gramática do mundo físico. Aprender essa gramática é, ao mesmo tempo, entender o passado da tecnologia e abrir portas para leituras mais amplas do presente, onde campos, frequências e vibrações explicam tanto a lâmpada que acende quanto a comunicação que atravessa continentes. A série convida: experimente, meça, compare. A eletricidade recompensa quem lhe fala na sua língua. Método.